Woke up this morning feeling insane. Olá, ouvintes do Percepções Podcast. Sejam bem-vindos ao episódio 5, Como é a orientação? Mais uma vez aqui com o Valdeni e a Ana Cristina. Olá, Ana, como você está? Oi, pessoal, eu estou muito bem. Olá, Valdeni. Graças a Deus, começando o ano com mais um episódio no mês de janeiro. E você, Valdeni? Estou bem, cansado e querendo terminar esse mestrado o quanto antes. Eu também, amigo. Eu também. Já estamos aí na mais da metade do caminho. Falta a parte de experiência, mas é isso. Até o final do ano, se Deus quiser, estaremos aqui gravando a nossa vitória. Sim, estamos nessa torcida, mas pra gente chegar já nessa fase teve muita coisa, né, Ana? Como é que foi um desses primeiros processos logo depois das primeiras disciplinas da orientação? Woke up this morning feeling insane. Então, Valdeni, realmente teve muita coisa. Muita água passou por debaixo dessa ponte. E assim, uma das coisas diferentes do nosso mestrado profissional, do PFPT, é justamente a escolha pela orientação, né? A maioria dos mestrados acadêmicos, a maioria dos editais já trazem na escolha, no edital, a opção para você escolher pelo orientador. Por exemplo, a minha irmã fez recentemente agora, do ano passado, o processo seletivo para um mestrado profissional da UFAC, e lá no edital já tinha que escolher o orientador. Então eu dei a seguinte orientação para ela: vai no Curriculates, olha qual é o perfil desse professor, o que ele aborda, se enquadra no que você está procurando, se a pesquisa é alinhada com o que você quer trabalhar, e de acordo com isso, você vai e escolhe o teu orientador. O nosso já foi diferente. O nosso mestrado do PFPT, a escolha pelo orientador, ela se deu após o ingresso no mestrado. Então, a gente passou por um processo nas primeiras aulas com a elaboração de um memorial descritivo, e através desse memorial os professores nos escolheram, né, tiveram um colegiado e nos escolheram de acordo com aquilo que melhor se enquadrava na pesquisa deles. Diz pra mim, Valdini, como é que foi esse processo do memorial descritivo para você? These words, these roads, this time take toll. This house, this home, this time gets cold. New place, new ways. O início desse memorial foi interessante porque eu ainda não tinha feito o memorial, não tinha nem, digamos assim, parado para pensar nisso. Entretanto, também foi muito traumático, principalmente porque depois da escrita do memorial, você tem que apresentar o memorial. E quando eu entrei no mestrado, esse mestrado, como a gente já falou em episódios anteriores, ele tem um diferencial que você não leva o projeto pronto no início. Esse projeto vai ser criado depois que você entrou no mestrado. Eu acho isso muito positivo, mas ao mesmo tempo, para quem é da comunidade, como eu e a Ana, esse processo também se torna muito difícil, pelo menos foi assim no meu caso. Eu escrevi o memorial, para quem não sabe, o memorial descritivo ele conta um pouco da sua história, só que cada um tem uma história muito particular. No final de tudo, a minha pesquisa ela tem muito a ver com coisas que aconteceram e experiências que eu tive que não estavam diretamente relacionadas à minha primeira graduação. E eu notei que isso foi um problema muito grande para os professores, principalmente. E também durante a minha apresentação do memorial, eu vi que alguns professores também não gostaram muito do conteúdo do memorial. E isso não tem problema porque
Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a críticas e também a aprender coisas novas, enfim. Só que da forma como aconteceu na época, meio que eu fui direcionado, ou até mais do que isso. Alguns professores, no caso, eles meio que tentaram impor um tipo de pesquisa, um alinhamento em direção a isso, que eu acabei não fazendo. E de certa forma eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque provavelmente não teria dado certo e eu não teria conseguido avançar na pesquisa como eu venho avançando atualmente. Então, eu acredito que foi algo importante, mas ao mesmo tempo também é interessante a gente pensar que o memorial ele não pode ser, digamos assim, como um paredão que você vai para lá e meio que é fuzilado se você não tiver essas ideias em consonância com o que os outros professores querem. Eu senti muita falta de você ter no memorial não apenas aquelas questões relacionadas a como foi a sua história, mas para onde você quer seguir. Eu sinto que, principalmente em relação a isso, sobre o seu futuro, o que você pretende desenvolver na sua carreira, o memorial, da forma que foi feito, pelo menos, ele não atende a essas questões e precisa evoluir. E como é que foi seu início do memorial, Ana? Valdeni, muito bacana isso que você falou. Eu achei a ideia do memorial, a princípio, muito bacana, né? Até mesmo porque o fato de a gente não começar com um projeto, de certa forma, me agrada a ideia. E a gente já teve um contato inicial ali numa primeira aula e tal. Então, a ideia de fazer um memorial, que seria o quê? O que o memorial foi nos exigido? Que a gente contasse a nossa história de vida, contasse a nossa formação acadêmica e contasse o que a gente pretende, tem ideia para trabalhar durante o mestrado. Então, assim, poderia ter até uma ideia ainda vamos dizer assim, em seu formato bruto, né? Mas o importante era a gente levar pelo menos uma ideia inicial. E com base nisso, a gente fazia uma apresentação ali sucinta, foi feita uma parte escrita e uma parte que foi a apresentação, uma apresentação sucinta, curtinha, porque quando a gente chega no mestrado, as nossas experiências, a nossa formação, elas influenciam naquilo que a gente pode trabalhar. Mas é muito bacana o que o Valdeni disse, que realmente, às vezes, as nossas experiências, o que a gente já vivenciou anteriormente, a gente vivenciou, mas a gente não quer mais trabalhar isso. Então, eu acho que faltou um pouquinho disso também no memorial. Mas a parte legal é que nós todos, a turma, conseguiu se conhecer melhor pelo memorial. A gente foi entender o que cada um trabalhava, por que cada um gostava daquela área, né? A trajetória de vida, isso nos aproximou a turma, isso é uma coisa relevante do meu ponto de vista. E surgiram tantas ideias maravilhosas dos colegas, inovadoras mesmo, e temas que estavam esquecidos e que pessoas vieram e resgataram, que são importantes, que foi algo assim muito bacana para a gente se conhecer. Agora, voltando para a minha experiência, a princípio eu achei bacana. Eu contei um pouquinho da minha história de vida, como a gente já contou aqui a nossa formação para os nossos ouvintes. E eu tive um contato com metodologias ativas, então eu sugeri como uma das opções trabalhar com metodologias ativas, mais especificamente a aprendizagem baseada em problemas. E a minha segunda opção era falar sobre fazer uma espécie de orientação para os estudantes do nível médio sobre a importância de conhecer as neoplasias malignas, né? E a importância de dar suporte para os familiares, porque ainda existe um tabu
muito grande sobre o câncer, né? Eu trabalho nessa área, sou assistente social, trabalho no Hospital do Câncer do Estado do Acre, então nós nos deparamos com uma dificuldade muito grande, principalmente em relação à família, de compreender o que é a doença e de que existe um tabu que câncer já é sinônimo de morte. E cada caso é um caso, tudo depende muito do estado clínico, do tratamento. Então, fazer com que os adolescentes do nível médio, da educação básica, tivessem acesso a esse tipo de informação daria um suporte para a família e conseguiria fazer com que o tratamento se tornasse mais eficiente, porque o apoio da família é muito importante, o psicológico é muito importante. Então eu coloquei essas duas coisas e mais uma terceira. E o que me frustrou foi que, devido não ter professores, o que eu queria trabalhar mesmo era essa ideia relacionada ao câncer, e o que acabou me frustrando foi que não tinham professores que atuavam nessa área e não teria como ter orientação nesse sentido. Então, eu vi que não teve, como tinha um professor que já atuava na ABP, o processo se tornava mais fácil, então acabou que ficou na primeira opção. Mas, inclusive, relatos de colegas falaram: olha, Ana, acho que tem um impacto muito grande isso, e eu conseguiria associar mais com a minha formação. Infelizmente, não tinha esse suporte, e aí eles optaram pela primeira opção, que seria da ABP. Mas, assim, não me arrependo da escolha, estou gostando muito do tema, é algo que eu estou pensando para o futuro, como o Valdemir citou. Eu não tenho experiência acadêmica lecionando nenhuma, eu estou adquirindo experiência agora, principalmente na parte teórica. Então, assim, é outro universo, é para o meu futuro, e está sendo bem bacana. Mas eu acho que alguns pesos, algumas medidas aí falharam um pouquinho na hora do memorial, que poderia ser ajustado. Sim, Ana, e voltando para essa questão, tem uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar, que o memorial, e nessas duas fases, que é a escrita e depois a apresentação, ela tem um objetivo que é justamente os professores escolherem os orientados. Então também é aquela forma de, pelo menos nesse mestrado, se você já conhece algum professor ou prefere alguma área, é uma maneira de também vender seu peixe, né? Que, pelo menos para mim, foi mais difícil. O meu projeto, inicialmente, foi na área de francês, que é um idioma que eu já estudo há um pouco mais de 3 anos agora, né? Na época, logo depois eu também já tinha uma viagem planejada para o Canadá, para a região do Quebec, que fala francês. E também estava estudando francês numa escola de idiomas aqui no estado do Acre. E meu projeto ia ser voltado para isso, só que não tinha também nenhum professor com especialidade nessa área. Os professores também, eu vi que eles não entenderam, ficaram meio chocados com isso, né? Que minha formação inicial é economia. E aí os professores falaram sobre isso, né? De focar nessa área de economia, que é algo que eu não queria fazer na época. E no fim de tudo, depois que aconteceu, eu voltei para a questão de tecnologias relacionada aos docentes, que está sendo meu projeto. Mas até isso teve muitas águas rolando. E uma dessas questões que a Ana vai explicar melhor para a gente é a escolha dos professores e seus orientados, que ocorre na reunião do colegiado, não é isso, Ana? Like the planets collided with my brain. É isso mesmo, Valdemir.
Depois que tem essas apresentações, é entregue cópias mais detalhadas, né, da parte escrita para os orientadores. Bacana também que é feito, todos os possíveis orientadores, eles ficam lá dentro da sala e ouvem as apresentações e trazem alguns questionamentos. O Valdeni, ele teve muito questionamento por conta da formação. Eu e ele mais do que eu, mas eu também passei por isso durante o processo, porque quando você, por mais que você tenha, no meu caso eu direcionei para administração, que é a minha outra graduação, mas quando você não tem experiência na área docente, você vai trabalhar com docentes, você tem essa dificuldade. Eles muitas vezes questionam o porquê, como que você vai estar orientando os professores a fazer algo se você não é professor, se você não tem essa experiência. Contudo, nós temos a pesquisa, certo? Que é justamente uma linha importantíssima para a gente conseguir melhorar os processos educativos, o processo de ensino. Mas voltando para o que o Valdeni perguntou, após essa etapa, temos o colegiado. Aí no colegiado, a coordenadora se reúne com todos os possíveis orientadores e eles direcionam escolhem os alunos que eles têm mais afinidade em relação à formação inicial. Por exemplo, no meu caso, como tinha a ABP, o único professor que trabalhava a ABP, que é o meu orientador, o professor Cleilton, então não teve nem discussão. Foi com o Cleilton mesmo, porque ele que tem a especialidade nessa área. E aqueles temas assim, mais diferentes, que não tem um professor mais que tenha uma especialização específica, ele fica para aquele que tem mais, querendo ou não, tem uma pontinha ali que mais parecida com o tema do aluno. E teve casos também de alunos que os temas eram totalmente opostos, não tinha nenhum professor naquela área e eles direcionavam para o orientador que pudesse, por exemplo, tentar direcionar o que aquele aluno queria um caminho mais semelhante com o que é projetado pelo professor. Isso se torna algo complexo, porque tem que tomar cuidado para não frustrar o aluno e dali mesmo ele desistir do processo, mas também tem que olhar, porque teve propostas do memorial que eram totalmente diferentes da linha de raciocínio do mestrado, como a gente já falou aqui. O mestrado profissional do PFPT é um mestrado profissional e tecnológico, então assim, voltado para o ensino básico. Então tinha gente que estava voltado para o ensino superior, e eram coisas assim totalmente distintas da realidade. Então os professores tiveram que tentar direcionar isso da melhor forma possível. E eles escolhem a gente, ok, foi escolhido, foi feita uma relação, e depois a coordenadora vem e apresenta as respectivas duplas, né, que é formado o orientador e o orientando. E dali, cada um vai passar a ter um processo de orientação específico. E é sobre isso que eu quero que você fale pra gente, Valdeni. Como que é esse processo de orientação? Woke up this morning feeling insane. Só voltando a uma coisa que eu achei super importante que você citou, tem uma questão que é de extrema relevância e eu particularmente até hoje não entendo o motivo disso, porque a educação profissional no Brasil ela é em todos os níveis. Então você tem desde o ensino básico até a pós-graduação. Então você tem, pode ter ela no ensino fundamental, ensino médio, pode ter em cursos subsequentes, pode ter ela na graduação, pode ter ela na pós-graduação com especialização, mestrado e doutorado. O nosso mestrado, entretanto, ele tem uma limitação que os projetos precisam que a realização seja feita no ensino médio integrado. Eu não sabia, digamos, eu li o edital e tudo, mas eu não sabia que era algo tão restrito. Então, até hoje eu não entendo por que é assim.
Eu acredito que limita muito e existem várias oportunidades tanto para você trabalhar na graduação ou pós-graduação, mas tem esse fator limitador. A segunda coisa é quando a gente é informado e começa a orientação, né? Pelo menos no meu caso, foi um dos exemplos que a Ana citou. Como não tinha nenhum professor nessa área que eu gostaria de fazer o trabalho, eu acabei falando com outros professores depois do memorial descritivo da apresentação. E aí alguns professores vieram me falar sobre essa questão de tecnologia, até porque é uma coisa que eu gosto, eu estou estudando, eu estou finalizando uma graduação já nisso, já programo. Então alguns professores vieram falar comigo dessa questão. Então, depois que teve a escolha e eu tive o meu primeiro contato com a minha orientadora, eu só tinha tido algumas aulas com ela, mas nunca tinha parado assim para conversar, saber a linha de pesquisa dela. E aí, a linha de pesquisa dela é na produção agropecuária, que é completamente diferente dos dois temas, tanto de francês quanto de tecnologia. Mas, querendo ou não, também tem tecnologia. A gente começou a conversar, ela me explicou como foi a graduação dela, tanto a graduação, mestrado e doutorado dela foram nessas áreas, e ela explicou que tinha algumas questões também de tecnologia, até porque nessa área, muitas pessoas trabalham em programas de televisão, então precisam também ter, digamos, essa formação para comunicação. E aí a gente começou a se alinhar. Duas áreas bem diferentes do trabalho principal, mas no final tem dado certo. A nossa orientação, pelo menos, ela definiu por semanas, então toda semana a gente se encontrava no horário específico, antes da pandemia fisicamente, durante a pandemia, que infelizmente ela não terminou, a gente tem se encontrado virtualmente toda semana. Então foi dito que desde o início do ano passado a gente vem se encontrando, a gente também conversa bastante por aplicativos, né? E a gente também mantém um contato por e-mail. A gente basicamente, na nossa primeira fase, a gente começou a discutir o projeto, o cronograma. O projeto ele foi evoluindo, inclusive. Por ser um projeto, o tema vai mudando, né? Então a gente chegou no nível base, não estava legal, foi melhorando, encontrou algumas coisas, depois viu que a gente precisava de algo mais atual, que contemplasse essa nova realidade. Mesmo antes da pandemia, a gente já pensava nessa questão da tecnologia. Então, depois que começou a pandemia, a gente viu como era importante discutir isso. E a gente tem mantido esse contato o tempo inteiro. Por exemplo, a minha orientadora criou repositórios de dados, muitos artigos, temas. É uma leitura muito importante. Eu estava até fazendo assim uma revisão, acho que já foram mais de 4.000 textos que passaram nessa brincadeira só de ficar revendo coisa. Então, assim, é um processo desgastante, mas também é constante. Então, a gente se fala, pelo menos agora está no período de férias, mas antes a gente se falava praticamente todo dia. Toda semana a gente marcava uma conversa, tirava dúvidas, fazia testes para apresentações e outras coisas. Então, eu acredito que o mais difícil nessa primeira fase é a escolha, para você ter um orientador também que faça sentido para você, porque querendo ou não, pelo menos a minha área acaba tendo essas questões diferentes. Um orientador também aceitar fazer isso tem que ser um orientador que esteja disposto a fazer um desafio grande, porque vai ter que sair da sua zona de conforto, não tem como. E pelo menos tem funcionado. A gente tem conseguido manter esse diálogo. Tivemos vários, desafios e problemas durante esse percursos, seja de ideias que a gente questiona, e eu sempre tive essa liberdade para questionar, que eu acho extremamente importante, ou mesmo na qualificação, que teve vários problemas, mas eu acredito que isso é normal, e o mais importante é você também fazer aquilo que faça sentido. Então, eu acredito que a minha orientação tem sido dessa forma. Eu não sei como é que tem sido a sua, Ana.
Até sei um pouco, né? Mas fala pra gente como é que tem sido esse processo pra você. Bom, gente, essa resposta nós teremos no próximo episódio. Mas, para finalizar este 5º episódio, eu vou deixar uma dica que a Ana preparou, que foi o artigo Memorial de Formação, quando as histórias narram a história da formação. Ele foi publicado em 2007 pela Unicamp e escrito por Prado e Soligo. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar o link na descrição para o acesso. Até mais. These nights don't feel like they used to. These cameras and lights, yeah, they see through. Cold-blooded man, I let